Fala pessoal, Kevin aqui de novo e hoje um vídeo um pouco diferente, mas igualmente importante quando a gente pensa em investimentos. Sim, você caiu num clickbait. O CDI não é o pior investimento do mundo, mas se você também achou que você estava estourando no CDI, calma, esse vídeo aqui é para você. Eu sei, é muito atrativo a gente ficar pensando numa taxa de 15% ao ano, dá mais de 1% ao mês, e a gente pensar que a gente quer correr risco, comprar outra coisa. Não, vamos investir nisso. É o que parece fazer sentido. Olha só, um investimento de 15% ao ano, se a gente olhar no longo prazo, ele rende muito bem. Olha só, eu fiz esse gráfico aqui, ó, você basicamente vê que você dobra o seu capital a cada 5 anos, rendendo 15% ao ano. Então é basicamente isso que o CDI está rendendo hoje. É óbvio, quando você fala em termos reais aqui, a linha vermelha ela é descontando a inflação, o rendimento ele é um pouco mais baixo, né? Mas ainda assim, a gente está lidando com um momento do Brasil onde a inflação está baixa. Né? Não é igual no passado, quando você teve juros de 2 dígitos, 15%, 20%, e a inflação rodava acima de 10%. Hoje a inflação do Brasil está rodando a níveis extremamente baixos, na verdade. Se você pegar o ano passado, a inflação rodou na casa dos 5%, mais ou menos. Tá? E se a gente pegar este ano, a expectativa do Focus para esse ano é de uma inflação aqui próximo de 4%, tá? Dá uma olhada. É o que o Focus está esperando mais ou menos hoje de inflação para esse ano. Então, se você pensar que você tem 4 de inflação e 15 de juros, você está falando de um retorno real de praticamente 11%, que é muita coisa, tá? Ainda assim é muita coisa. E aí você deve estar pensando, pô, excelente, então eu não preciso tomar risco para ganhar dinheiro no Brasil, né? Por isso que todo mundo fala que o Brasil é o país do rentismo. Não, não é bem por aí. Aí que a coisa pega um pouco, tá? Por quê? Se a gente olhar, por exemplo, para o ano passado, o CDI foi sim o pior investimento que você poderia ter feito. E é esse o ponto que eu quero chamar a atenção. Quando a gente costuma ter esses juros muito altos, é por algum problema que a gente está tendo em termos fiscais, risco país, e normalmente outros ativos mais arriscados costumam ficar em níveis bem baratos. E aí, se você se arrisca um pouco mais, você costuma ganhar dinheiro. Dá uma olhada. Esse daqui é 2025, tá? Dá uma olhada nisso aqui. A linha branca aqui no gráfico, ela basicamente é o CDI, tá? 15% no ano. Olha como ele perdeu para praticamente todos os ativos mais arriscados do mercado. Então ele perdeu para a Ibovespa, tá? O Ibov aqui subiu cerca de 35%. Ele perdeu para Small Caps. Small Caps subiram mais do que o CDI. Ele perdeu inclusive para títulos de renda fixa. Então se você tivesse tido títulos pré-fixados de renda fixa, você também teria ganhado CDI. Apesar de a gente estar em 2025 em um ano em que se estava subindo os juros. Ainda assim, pré-fixado rendeu mais. Se você olhar para o ouro, por exemplo, olha o tanto que rendeu o ouro no ano passado, 64%. Então, assim, basicamente tudo aqui, fundos imobiliários renderam mais de 20%, tudo praticamente ganhou do CDI. A única coisa que ficou para trás do CDI aqui no gráfico foi o IMAB, que é basicamente são os títulos mais atrelados à inflação, porque você teve uma inflação relativamente baixa, mas o CDI perdeu para praticamente tudo. E olha só, se a gente colocar o EWZ, então o EWZ rendeu 43%, que é basicamente a nossa bolsa em dólar, porque você também teve uma valorização muito forte do real no ano passado, tá? A única coisa que foi muito ruim ano passado e o CDI teria ganhado foi Bitcoin, que é um pouco controverso, né? Já que todo mundo estava extremamente otimista no ano passado com o Bitcoin e ele foi o pior ativo do mundo para se ter. É assim que funciona os mercados. Quando está todo mundo muito otimista com uma coisa, normalmente é a hora de sair. Enfim, vocês entenderam o recado. Basicamente, a gente está falando que o CDI não é um investimento ruim, isso vai depender da janela. Quando você pega no longo prazo, a maioria dos gestores não consegue bater de frente com o CDI, mas ainda assim, eu consegui mostrar aqui para vocês que quando o CDI parece atrativo, talvez seja a hora de você começar a tomar risco, ok? E para que mostrar tudo isso? Tá? Essa é a pergunta. Não é para você sair tomando aí um monte de ativo de risco e etc, até porque os ativos
estão em patamares elevados. Eu vou deixar aqui o vídeo na descrição que eu já falei sobre o Ibov estar nas máximas históricas e estar em patamares esticados. Não é para você sair tomando ativo de risco, tá? Mas é para você começar a pensar na sua carteira de uma forma mais balanceada. Não é porque o CDI está 15%, que parece um baita retorno, que você tem que ficar full alocado nisso. Viver de renda não é o momento para isso. O momento para isso é de talvez tomar risco. E aí quando todo mundo estiver eufórico, quando o CDI estiver muito baixo e rendendo muito pouco, como foi no passado, o CDI chegou a 2%, aí sim é a hora de você começar a ficar mais cauteloso. Tá? Então você tem que ter essa carteira um pouco mais balanceada, tá? Entre os ativos. Inclusive, o ouro tem subido muito, né? E é importante a gente falar do ouro porque, olha só, o ouro ele basicamente ele faz alguns spikes ao longo do tempo, tá? Olha como essas linhas verticais do ouro, né? Como isso aconteceu várias e várias vezes no passado. Esse daqui basicamente é o ouro nos anos 80, tá? Olha como ele fez esse spike. Olha essa curva vertical para cima, tá? Nos anos 80 isso aqui aconteceu um pouco antes do crash dos mercados e naquele momento levou mais de 30 anos para a bolsa voltar para as máximas históricas. Então depois que o ouro fez este movimento, tá, de spike, de curva vertical para cima, você teve quase 30 anos para o mercado voltar para as máximas históricas. Aqui foi depois do crash da grande crise financeira, né, o subprime em 2008. O ouro fez o mesmo movimento, tá? Agora veja que curioso. Na primeira vez, o ouro ele deu esse spike, ele subiu antes do crash, antes das bolsas caírem. Já aqui não, aqui ele subiu depois que as bolsas caíram. Depois que o mercado já estava com essa incerteza, que as bolsas realizaram bastante, foi quando o ouro de fato fez essa mesma linha vertical para cima, esse mesmo spike subindo muito forte. Foi ali perto de 2010, 2011 mais ou menos, e levaram 10 anos para o mercado voltar para as máximas históricas depois disso. E olha só o movimento que o ouro está fazendo de novo. Então assim, isso chama atenção. Será que o ouro está dizendo para a gente alguma coisa? A gente ainda não teve um grande crash nas bolsas, a gente ainda não teve uma grande realização no mercado. O que isso significa? A gente tem que tomar cuidado aqui com o que pode acontecer no futuro? Talvez o ouro esteja trazendo esse pequeno alerta para a gente. Tá? Então não é a melhor hora para você começar a tomar risco. Tá? Tem que tomar um certo cuidado aqui. De fato, a gente está vivendo um momento onde existem valuations muito caros, uma discussão grande em cima dessa bolha de IA. Isso tudo é discussões para outros vídeos, tá? Mas o que eu queria levantar com esse vídeo, o ponto principal é: não fique com essa cabeça de que porque o CDI está 15%, você está muito bem alocado no CDI. Talvez você não esteja. Tá? E normalmente quando o CDI rende pouco, talvez seja a hora de você ter ele. Porque se ele está em níveis baixos, significa que outros ativos de risco já estão precificados em níveis mais caros. Tá? Então é sempre importante balancear a carteira para isso. É sempre importante você ter essa noção de como mexer melhor, movimentar melhor o seu patrimônio para tomar risco na hora certa e se proteger na hora certa. Então é isso. Esse vídeo foi mais curto mesmo. Tá? Foi só para realmente mostrar para todo mundo que CDI não é tudo isso. Tá? Assim, tem os seus momentos, tem as suas janelas, todo mundo vai pegar ali a janela que melhor lhe convém, tá? Mas eu fico vendo um monte de gente falando bem do CDI, porque eu estou rendendo 1%, estou rendendo 1,5% ao mês e isso está sendo suficiente para mim para viver de renda. Cuidado, porque isso pode cair eventualmente e aí você não vai mais conseguir viver de renda com o patrimônio que você tem hoje. E além disso, é como eu tenho falado, normalmente quando você está nesses momentos de CDI elevado, talvez seja a hora de começar a pensar em tomar risco. E o contrário também. Beleza? Teremos vídeos assim todos os dias. Tá? Vou fazer mais um aqui. Provavelmente eu devo soltar aqui hoje ainda ou amanhã. Então fiquem ligados, se inscrevam no canal, deixem like, ativem o sininho para continuar recebendo esses vídeos. E a gente vai começar a falar mais de empresas, mais de um pouco mais de oportunidades que o mercado pode dar. E tem assunto para falar todos os dias, então fique ligado no canal. Valeu, pessoal!